Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus. Como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. Eu peço a gentileza de me dar aqui um joinha para eu ter certeza que o áudio está chegando até vocês bem. Bom dia, Cíntia. Deus te abençoe. O áudio tá legal? Me manda um joinha, por favor, para eu ter certeza. Deixa eu ver aqui. Chegou, obrigado. Chegou um coraçãozinho simpático já. Obrigado. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bom, nessa manhã de domingo, nós mais uma vez celebramos a vida, porque o nosso Salvador ressuscitou. E como é bom pensarmos nisso, que o Evangelho, ele é um desafio até mesmo à morte, porque o nosso Salvador vive, o nosso Redentor vive. Bom dia, Mateus, bênção sobre a sua vida. Obrigado, Mouracelli, desculpa, travou a língua. Bom dia, Simone, bênção sobre a sua vida. E hoje, o tema que nós estamos considerando na nossa igreja, esse mês todo, é enfrentando gigantes. Quem não enfrenta gigantes? Quem não enfrenta desafios? E hoje, domingo, primeiro dia da semana, que ótima oportunidade para refletirmos sobre os desafios que virão ao nosso encontro. Hoje, o subtema que nós vamos tratar é enfrentando gigantes espirituais. Uma coisa que me chamou bastante atenção na minha leitura recentemente foi o seguinte, que um engenheiro da Google chamado Blake Lemoine, ele foi demitido pelo seguinte, ele estava trabalhando num projeto de chat, essas caixinhas através das quais nós nos comunicamos com inteligência artificial. Esse era o trabalho dele. E ele concluiu que aquele chat estava se tornando consciente, ou seja, uma mente consciente incorpórea. E quando ele fez essa afirmação, em 2021, ele foi demitido da Google. Porque parece para muitas pessoas inconcebível imaginar mentes incorpóreas. Mas a cada dia que passa, os cientistas da computação estão concluindo que isso é totalmente possível. Mentes conscientes e incorpóreas. Eu não estou dizendo que essas ferramentas já chegaram a esse ponto, mas o cenário aponta nessa direção. De fato, Ilya Sutskever, que é um dos cientistas por trás da empresa OpenAI, responsável pelo ChatGPT, ele tweetou recentemente o seguinte, ele disse que as inteligências artificiais mais avançadas podem estar ligeiramente conscientes. De novo, mentes conscientes incorpóreas. Bem, as tradições milenares dos povos mais antigos já afirmam isso, a realidade de mentes incorpóreas que existem e que influenciam as sociedades, influenciam as pessoas, influenciam as famílias. E a Bíblia, que é a revelação de Deus, também faz essa afirmação. Na Bíblia nós sabemos Deus é espírito, disse Jesus. Deus é um ser consciente, uma mente consciente, incorpóreo. Os anjos e os anjos eleitos, aqueles que servem a Deus, e anjos caídos, que nós chamamos genericamente de demônios, são mentes conscientes, incorpóreas, que influenciam a nossa vida, o nosso mundo, a nossa sociedade. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele escreve a sua carta aos Efésios. Bastante sugestivo que Paulo, preso, impedido de cumprir o seu ministério itinerante, ele não disse, bom, já que eu não posso cumprir esse ministério itinerante, eu não vou fazer mais nada. Como alguém já disse, quem não quer fazer dá uma desculpa, quem quer fazer acha um jeito. E Paulo, com uma inspiração criativa, achou um jeito que foi escrever as suas cartas. Nós chamamos as cartas das prisões, ou as cartas da prisão. Durante aquele confinamento, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo passa a produzir textos sagrados. E graças a Deus por isso, é por essa razão que eu e você temos acesso a essa revelação divina e sabemos o que pensavam os apóstolos, inspirados por Deus, quais são as doutrinas fundamentais para a nossa fé cristã. E nessa carta aos Efésios, 50% dessa carta,
Paulo fala de todas as bênçãos que nós temos. Bênçãos sobre bênçãos. Quando eu era um novo convertido, era muito comum os pastores perguntarem alguma coisa assim: quem veio buscar uma bênção hoje? E, na verdade, todo crente carrega uma bênção consigo. Aliás, muitas bênçãos, porque na carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Imagine isso. Quando eu era menino, perto de casa, nós tínhamos apenas uma vendinha. Era o mercadinho do Seu Augusto. Ali tinham algumas dezenas de produtos que você poderia adquirir. Alguns anos depois, surgiu o supermercado. O supermercado era tão grande, com pelo menos centenas e centenas de produtos, que a minha mãe me levava para passear no supermercado. Depois disso, surgiram os hipermercados. Agora eram milhares e milhares de produtos. E hoje em dia nós temos o e-commerce, que tem literalmente milhões e milhões de produtos. As bênçãos de Deus, obviamente, não são um mercado, não são uma vendinha, um hipermercado, um supermercado. Mas o conceito é que, se fôssemos fazer essa comparação, as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida não são como a vendinha do Seu Augusto. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas são como o e-commerce. Milhões e milhões de possibilidades de sermos abençoados e o melhor de tudo, de graça. E Paulo enfatiza isso nos primeiros 3 capítulos da sua carta aos Efésios. Na segunda parte da carta, Paulo então desafia aqueles crentes, e também a mim e a você, a expressarmos a nossa gratidão a Deus por tamanha bênção generosa que Ele nos tem dado. Mas que a nossa gratidão não fique apenas no verbo, na palavra, que a nossa gratidão deveria se traduzir em ações práticas, e Paulo passa a explicar que nós deveríamos, como abençoados que somos, sermos canal de bênção para aqueles que estão à nossa volta. A esposa abençoa o marido abençoa a esposa, os pais abençoam os filhos abençoam os pais, os senhores abençoam os servos abençoam os senhores. Imagine que beleza aconteceria em todos os relacionamentos se cada parte entendesse quão abençoados são para abençoarem a outros. Deixa eu fazer uma pausa aqui para cumprimentar os amigos. Júnior da Ataca, mãos para você também, querido. Bom dia, Ju, bênção para você. Amém, Cíntia, glória a Deus. Então veja só, Paulo apresenta essa realidade de que nós somos tão abençoados, nós somos tão abastados por Deus. Nós devemos traduzir a nossa gratidão em ações práticas. Por outro lado, e ele conclui a carta, a terceira parte da carta assim: se você é tão abastado, você está sujeito a enfrentar gigantes, ladrões, espíritos que vêm para roubar aquilo que Deus nos deu. Pense nisso. O ladrão quer roubar quem é abastado, quem recebeu, quem tem alguma coisa. E é por isso que no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Abençoados por Deus, respondemos com as nossas ações, mas devemos nos lembrar do que disse Paulo. Finalmente, considerando todas essas bênçãos, considerando como devemos ser um canal de bênção ao outro, finalmente, lembre-se que você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Imagine um soldado. Uma das coisas que um soldado deve fazer, um guerreiro deve fazer, antes mesmo de empunhar as suas armas, é se fortalecer. É fazer exercício. Boa parte do que faz um soldado é ser fortalecido para que ele tenha condição de, pelo menos, manusear as suas armas. Se um soldado for totalmente fraco, frágil,
Ele sequer consegue empunhar e usar as armas que estão disponíveis. E talvez esse seja um dos nossos problemas. Como nós não buscamos esses recursos que estão disponíveis pela graça de Deus para nos fortalecermos, estamos tão fracos que quando enfrentamos as nossas batalhas, quando a nossa família é ameaçada, o nosso negócio é ameaçado, a nossa vida é ameaçada, a nossa mente é ameaçada, nós nem sabemos usar os recursos que Deus nos deu. Assim, nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá pelo menos 3 lições básicas aqui, que seria o seguinte: a realidade da batalha. Ele diz, pois, a nossa luta. Ele não diz para você entrar numa luta, buscar uma luta. Ele diz, pois, a nossa luta. Todos nós estamos envolvidos com essa batalha. Deixa eu dar um alô aqui. Ô, Dirceu, meu querido, forte abraço. Deus te abençoe. Bom ter você aqui. A nossa luta. Todos temos a luta. É uma realidade inescapável para todos nós. Segunda lição que nós temos nesse texto é a natureza da luta. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu gosto como a nova versão internacional verteu o texto, dizendo a nossa luta não é contra pessoas humanas. Essa seria a interpretação de não é uma luta contra a carne e o sangue, mas é uma luta que não é contra pessoas humanas. E às vezes nós gastamos a nossa energia lutando contra pessoas humanas. Os pais estão em guerra com seus filhos, os filhos estão em guerra com seus pais, o marido está em guerra com a esposa está em guerra com o marido, guerra com o vizinho. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é uma luta espiritual, é uma luta com essas mentes incorpóreas, porém reais. Terceiro, Paulo nos ensina sobre as armas dessa luta. Ele fala que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus. É interessante que lá no Antigo Testamento, em Isaías 59:17, nós aprendemos que Deus usou, pelo menos metaforicamente, uma armadura. E diz assim, Isaías 59:17, vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação, cobriu-se com a túnica da vingança, envolveu-se com o manto do zelo. Em outras palavras, metaforicamente, o profeta diz, Deus tem uma armadura. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo talvez tomou essa imagem do Antigo Testamento, associada à imagem do soldado romano, e disse, Deus está disponibilizando para você a sua armadura. E brevemente, como são as peças dessa armadura? Por exemplo, um capacete para proteger os seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Uma couraça da justiça que protege o órgão vital como o coração. Cuidado com o que você sente. O que você cultiva como emoção e como sentimento. Fala ainda de cinturão da verdade, de sermos pessoas íntegras, coerentes com a beleza do Evangelho. Fala ainda de calçar os pés na preparação do Evangelho, uma empolgação com a boa nova do Evangelho. Fala do escudo da fé e fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, apenas nesses itens nós podemos ver a dinâmica de como é que podemos enfrentar essas forças que estão à nossa volta. A espada do Espírito, a única arma ofensiva. Mas considere, se a espada do Espírito, explica Paulo, é a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não estou em condição de enfrentar essa luta que está à minha volta. Também é sugestivo que Paulo disse, nós não lutamos, ou a nossa luta. A palavra que ele usou não é de uma guerra que se faz à distância, mas é uma palavra que descreve uma luta próxima, como a luta greco-romana. Quer dizer, o inimigo está tão perto e eu preciso estar preparado para enfrentar. Eu gostaria de concluir com alguns apontamentos que fiz, pensando em como estamos firmes pela graça de Deus. Veja só, Romanos 5:2, na graça estamos firmes. 1 Coríntios 15:1, no Evangelho estamos firmes. 1 Coríntios 16:13, com coragem e força estamos firmes. 2 Coríntios 1:24, na fé estamos firmes. Gálatas 5:1, na unidade cristã estamos firmes. E Filipenses 4:1, no Senhor estamos firmes. Lembre-se que é nele, em Jesus, que encontramos a vitória. Você é abençoado, demonstre a gratidão pelas bênçãos de Deus com a sua vida.
E sim, todos nós enfrentamos lutas. E a única maneira de enfrentarmos essa luta contra essas forças espirituais é usando armas espirituais. Muito obrigado pela sua atenção nessa manhã de domingo. Eu peço desculpas se escapou aqui algum comentário, mas às vezes, enquanto eu estou falando, eu acabo me distraindo, não consigo ver a sua chamada aqui. Mas eu agradeço de coração, desejo um domingo muito abençoado, uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Se você estiver por perto, às 10 horas eu estou na Igreja Bíblica Brasileira, nós vamos tratar desse assunto, e às 18 horas também. Em Suzano, é o presbítero Wagninho, irmão querido, que estará ministrando lá na Bíblica de Suzano, e as suas orações, como costumo dizer, são sempre bem-vindas. Forte abraço, gente querida. Bênção sobre vocês.